queria que você abrisse sua Bíblia aí em João, Evangelho de João. Glória a Deus. João capítulo 15, abre lá. Aleluia. João capítulo 15, versículo 1. Glória a Deus. Todo mundo está lá comigo? Amém. Diz assim, vê, eu sou a videira verdadeira. Aqui era Jesus falando. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quanto a vós, já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podereis produzir frutos, se não permanecerdes em mim. Querido, eu até falei um pouco sobre esse texto hoje na rádio também. E uma das coisas que tenho aprendido nesses dias é a necessidade de nós permanecermos naquilo que a gente vai recebendo, a ponto daquela realidade produzir o resultado que a semente veio para promover. Nós sabemos que o que vai mostrar que o conhecimento da palavra está em nós, não é o tanto quanto nós falamos, irmão, mas é aquilo que a nossa vida produz, mesmo diante dos obstáculos quando eles se levantam. É por isso que aqui Jesus ele estava ilustrando, né, dizendo, olha, eu sou a videira, vós sois os ramos, e o meu pai é o agricultor. Então todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta. Mas todo aquele que produz fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Eu não entendo desse negócio de agricultura, mas eu acredito que tem algumas plantas, né, que a cada safra, ela vai aumentando a sua proporção de safra, porque vai frutificando, os galhos secos vão sendo podados, outros novos vão nascendo, e mais frutos vão dando. E Jesus estava mostrando que a palavra, ela tem o poder de nos limpar, no sentido de que quando ela chega para nós, ela vai nos levar a se identificar naquilo que a gente precisa tirar de nós e aquilo que a gente precisa considerar em nós para que a gente frutifique a cada dia de uma forma maior. E eu posso te dizer uma coisa, querido, quando um pé de árvore, de fruta, né, uma fruteira, ela está plantada em um lugar bem ajustada, bem regada, bem adubada, não importa o que você faça contra ela, ela vai produzir o resultado para o que ela foi plantada ali, irmão. O negócio é que na maioria das vezes, né, o próprio Jesus mostra que há sementes ou há palavras que caem em um coração que facilmente é roubado. Há palavras que caem em um coração que não se enraiza lá. E a pressão por causa da própria palavra faz com que aquela semente seque e ela fica sem dar fruto mesmo. Tem pessoas, querido, que ainda não entenderam, né? E tem áreas que a gente não entendeu também, que a gente vai receber a palavra, irmão, é justamente para diante das situações adversas, a gente botar a palavra para fora mesmo. Não é para a gente dizer,
Quanto mais a pessoa busca, parece que o Satanás bota mais força. Deixa eu te dizer uma coisa. Quanto mais a gente busca, mais nós ficamos fortes, irmão. É um lado ficando forte e o outro perdendo força. Porque quanto mais eu fico forte, mais Satanás vai perdendo força. As suas investidas não vão ter tanto êxito a partir do momento que eu estiver forte mesmo. A Bíblia já garante, nenhum de nós vai ser tentado além daquilo que a gente possa resistir. Ou seja, não existe pressão que possa nos vencer desde que nós estejamos cheios. Porque nós sabemos, né, que somente pelo fato de nascer de novo, não é a garantia de vencermos todos os obstáculos, não. É por isso que a própria Bíblia diz que o desejo de Deus é que o homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Um salvo sem o conhecimento da verdade, irmão, ele vai estar uma pessoa com a natureza de Deus, mas consciente somente de toda a incapacidade que ele tinha antes. E é por isso que Jesus aqui nesse texto fala de 8 a 10 vezes somente em permanecer. Nós precisamos permanecer orando, precisamos permanecer declarando, precisamos permanecer meditando nessas verdades que a gente recebe a cada dia. Precisamos permanecer rejeitando as tentações e o pecado e o embaraço. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o que nos leva ao pecado é o embaraço em primeiro lugar, irmão. O embaraço enfraquece e uma pessoa fraca facilmente cai no pecado. É por isso que a gente precisa a cada dia entender, mas isso aqui não é pecado, é verdade. Mas aquilo que não é pecado pode nos levar ao pecado depois de enfraquecido pelo embaraço. E a gente precisa a cada dia ter essa consciência de que nós estamos aqui, querido, para viver um estilo de vida que provoque nas outras pessoas o desejo mesmo, irmão. Porque eu posso te dizer, Deus nos vê como um socorro. Diga, Deus me vê como um socorro. Meu irmão, Deus nos vê como um socorro. Às vezes eu fico pensando, eu sei que uma pessoa, ela pode ouvir a palavra a vida todinha e dizer, tá bom, vai falando, estou vendo nada. É claro, porque nós não vamos ouvir e ver, querido. Nós vamos ouvir, crer, falar para poder ver. Não é somente ouvir, você vai ouvir e você vai ver. Não. A gente vai ouvir, a ponto daquela convicção estar em nós, e a partir do momento que aquela convicção se estabelece, ela precisa sair pela nossa boca e permanecer, irmão. Com uma conversa só. Esse negócio vai ter que mudar, porque a palavra de Deus diz que ele reverte as situações de impossíveis para se tornar possíveis. E no outro dia, obrigado, Pai, porque não há impossível para o Senhor. Obrigado porque tudo é possível àquele que crê. Obrigado porque não há impossível para ti. E se manter daquela forma, irmão. Porque é isso que vai estabelecer a vontade de Deus para que ela possa ser manifesta na nossa vida. Tiago, né, quando ele ensina, ele diz que toda pessoa que é de ânimo dobre em todos os seus caminhos nunca verá nada do Senhor, irmão. E é por isso que uma convicção precisa se estabelecer. E nada se estabelece sem que a gente permaneça lá, querido. Aí vê o que ele diz aqui, vamos para cá. Aleluia. Versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto. Diga, não é com a minha força. Querido, deixa eu te dizer, sabe por que ele está dizendo que o ramo por si mesmo não pode produzir? Porque o que faz o ramo produzir o fruto é a vida que vem do caule, irmão. É a vida que vem do tronco. Quem está aqui comigo? Se cortar somente lá o galho, não produz por si só, se ele estiver desconectado daquele tronco, do caule mesmo, né? Eu acredito que é o caule. Se ele não estiver ligado àquilo ali, ele nunca vai poder dar fruto. É por isso que nós precisamos entender que essa ligação para com a palavra ou para com a vontade de Deus, ela precisa estar tão ajustada que mesmo diante das adversidades, mas vamos dizer assim, de mais pressão que venha, a vontade de Deus ela sempre vai expelir de nós, irmão. Porque ela vai estar a cada dia pronta para fluir de nós, independente do que aconteça, porque nós estamos ligados a ela, irmão. Não é uma coisa que a gente vai, poxa vida, e agora? Foi que a irmã pregou ontem.
Eita, foi que aquele irmão pregou quinta. Não, querido. É uma verdade que a cada dia vai começando a fazer parte de nós. Para que diante das situações a gente tenha uma resposta na ponta da língua. Quem já viu aqueles meninos que quando a gente fala com eles têm uma resposta na ponta da língua? Pronto. Nós precisamos ter uma resposta na ponta da língua quando as situações se levantarem. Se nós não tivermos, querido, a gente vai aceitar aquilo que as situações forem dizer para nós. Mas nós só vamos fazer isso se a gente permanecer. Diga permanecer. Querido Deus, eu posso te dizer uma coisa. Para mim, em alguns momentos é complicado eu me disciplinar em alguma coisa, irmão. Todo dia vou tirar tanto tempo para orar. Para se disciplinar naquilo é meio complicado. Porque não é uma coisa que a gente tem como hábito. Mas também depois do momento que você se habitua àquilo, meu irmão, quando aparece outra coisa para você fazer, você diz, não, nesse tempo aqui é o meu tempo de comunhão com o Senhor. E quando isso se estabelece, irmão, a gente a cada dia vai podendo perceber, pronto, eu fico num momento como esse, desejando que todos desejem adorar o Senhor, para a gente somente adorar, irmão. Eu acredito que Deus pode ministrar uma pessoa ele adorando Ele. A gente não pode se tornar mecânico, ou não podemos misturar. Está adorando, daqui a pouco vai louvar, daqui a pouco vai agradecer. Não, adorando é adorando, querido. Mergulhar ali, mergulhar no Espírito, querido. Porque Ele veio para nos ensinar todas as coisas, irmão. Eu estava lendo esse último livro, que eu estava lendo ele em algumas oportunidades durante o dia, de fazendo algumas coisas. E o Tony Cook falou uma coisa interessante. Ele disse que essa palavra ajudador também quer dizer treinador. O Espírito Santo é o nosso treinador, irmão. É aquele que vai nos treinando. É aquele que vai motivando, o motivador. De que algumas vezes, querido, eu começava a adorar o Senhor e de repente começava a primeira canseirazinha que dava nos braços que eu iria baixar, vinha aquela impressão no meu coração, adorar o Senhor com toda a sua força. E eu dizia, rapaz, eu vou ficar aqui até eu não aguentar mais. Vou começar a adorar Ele e não vou baixar as minhas mãos somente por causa de uma canseirinha. E desejava isso até isso começar a se tornar um hábito. Uma vez eu vi, a gente quando foi para uma conferência, uma vez eu vi uma foto, e até bati um print, só que perdi quando troquei o celular, de um homem hindu, que ele por adorar um deus hindu, ele levantou a sua mão em adoração ao deus hindu, e ele passou 16 anos com a mão levantada assim, sem baixar mais. Calcificou as juntas do ombro, as juntas do cotovelo, as unhas estavam fazendo caracol assim. 16 anos ele com a mão levantada assim, em homenagem ao deus hindu dele, em adoração a ele. Diga aí. Decidiu permanecer lá, querido. Há um Deus que não fala, há um Deus que não levará ele para a eternidade, há um Deus que não pode se mover a favor dele, mas ele decidiu ter uma atitude de adoração àquele Deus. 16 anos, irmão, com a mão levantada assim, calcificado lá. E eu digo, às vezes a gente levanta as mãos 2 minutos para adorar o Senhor e cansa, porque eu sei que cansa, e a gente está lá e de repente a gente aguento mais não. Não, querido, te levanta nisso, irmão. Senhor, tu és digno, tu és merecedor, tu desse o melhor por mim, tu desse a vida para habitar em mim. Eu não vou retroceder dessa atitude. Eu sei que cada pessoa vai ter uma resistência diferente, no sentido físico mesmo. Eu sei que vai ter pessoas que vai se sentar, não é a posição que a gente está, se é em pé, se é ajoelhado. Não, não é isso não, querido. É uma disposição para dizer, rapaz, hoje eu vou adorar o Senhor ajoelhado aqui.
E algumas pessoas vão dizer, pronto, também, chopa aí, é para querer ser mais santo do que todo mundo. Não, não tem nada a ver com isso não, querido. É uma disposição de permanecer naquela atitude, irmão, que vai nos fazer a cada dia ficar sensíveis para perceber as inclinações do Senhor, que vai nos conduzir ao centro da vontade de Deus, irmão. E a gente precisa desejar isso. Diga, deve haver desejo. Querido, se não houver desejo, eu posso te dizer uma coisa. Às vezes eu fico... Há uma certa compaixão no meu coração quando eu vejo uma pessoa que fica indiferente para a palavra. Meu Deus, poxa, a palavra é poderosa para mudar, dar um rumo diferente nas nossas vidas, irmão. Não é uma coisa natural, querido, que a gente acostuma tanto a ouvir uma coisa, né, que a gente ouve assim, parece não ter aquele poder. Não, meu irmão, a palavra continua tendo poder, querido. A gente aqui precisa cada dia estar animado para viver uma vida pela fé, irmão. E Jesus estava ensinando aqui aos discípulos a permanecer nele para dar mais fruto, querido. Vamos lá. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, o que é que vai acontecer com ele? Hein? Esse dá muito fruto, ou dará muito fruto. Sem mim nada podeis fazer, querido. Querido, olha, eu fico pensando, a primeira coisa, que todo ser humano, né? A primeira coisa que acontece com todo ser humano, quando acontece qualquer coisa na vida dela, seja em qualquer área, a primeira coisa que o diabo traz na cabeça dela é de ela não ter muita comunhão com a palavra. É de ela não ter tempo para orar. Às vezes eu não sei se você entende. Eu sei que às vezes uma pessoa na agonia, ela vai pedir oração às pessoas. Mas quando uma pessoa aprende mesmo em agonia, lembra de Josafá? Josafá teve medo, mas o que foi que ele fez com medo dele? Correu, ficou sem saber o que fazer, ou decidiu buscar ao Senhor? Decidiu buscar ao Senhor, querido. A Bíblia diz que ele disse, Senhor, não tenho força, mas eu tenho um alvo. Diga, mesmo quando não houver força, se houver um alvo, o socorro chegará. Meu irmão, mesmo quando não houver força, se houver um alvo, o socorro chegará, querido. Porque tudo que o diabo quer é que a gente perca o alvo, irmão. Tem pessoas que têm muita força, mas não têm alvo. Josafá disse, Senhor, nós não temos força contra esse negócio aí não. Agora, mas tem um negócio, nós temos um alvo lá. Então, essa disposição fez Deus se mover, irmão. Eu vou te dizer uma coisa, quando Deus é disposição no nosso coração, Deus vai se mover ao nosso favor, querido. Não é pelo nível de conhecimento, mas é pela disposição que a gente tem no nível que a gente está. Porque eu posso te dizer, eu não acredito, irmão, que Deus se moverá enquanto a gente tratar as coisas do Senhor com indiferença. E é por isso que quando nós vamos decidindo entender, rapaz, espera aí. Se eu permaneço nisso, vai haver um resultado? Vai. Toda permanência, querido, vai trazer um resultado. Até quem permanece no errado vai receber o resultado. Ah, rapaz, tu não sabe o que é errado, sei, mas pronto, também isso é besteira. Vai vir um resultado a qualquer momento. A qualquer momento virá, irmão. Deixa eu continuar aqui. Versículo 6. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, como o ramo, e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo, e queimarão. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, isso aqui é provocador, querido. Pedireis o que quiseres. E Deus vai ver se tem condição de fazer, é assim? Não. Ele está dizendo, pedireis o que quiseres e vos será feito. Agora, deixa eu te explicar uma coisa, querido. A gente pode entender que esse pedireis o que quiseres e vos será feito
Não é no sentido de dizer, Senhor, fulano me faz tanta raiva que eu queria que o Senhor tirasse logo fulano da terra. Olha, Senhor, eu queria que o Senhor botasse não sei o quê. Eu queria que o Senhor... Não estou falando em nada de ruim. Eu fico pensando, quando eu leio isso aqui, eu me lembro de Salomão. A Bíblia diz que Deus apareceu para Salomão e disse, peça o que você quiser. E ele disse, Senhor, eu quero sabedoria, para que eu saiba me mover no meio do teu povo, porque eu ainda sou uma criança, e eu quero ser justo com o seu povo. O Senhor disse para ele, por que você não pediu a vida dos seus inimigos? Porque você não pediu somente longevidade? Porque você não pediu riqueza? Eu te darei sabedoria e ainda te darei aquilo que você não pediu. Quem entende o que eu estou falando? E tem outra coisa, se você andar segundo aquilo que eu lhe ensinar, eu cumprirei o número dos seus dias. Eu vejo na Bíblia Deus disposto a cumprir o número dos nossos dias, querido. Pelo quê, pastor? Pela permanência naquilo que ele ensina, irmão. Se a gente permanece naquilo, eu posso te dizer uma coisa. Pode ser que tenha um tempo que as pessoas digam, está endoidando, está ficando besta. Também esse negócio, meu irmão, vai chegar um tempo, irmão, que a gente vai ver o resultado daquilo que a gente permaneceu. O negócio é que a gente faz o teste, a gente não, né? Algumas pessoas faz o teste, quando não vê o resultado de primeira, retrocede. Não, meu irmão, fica firme, porque aquele que disse é fiel para cumprir, querido. O que nós precisamos é tomar uma posição. E a Bíblia diz que não é só estar nele, é a palavra dele permanecer em nós, irmão. Nós podemos ter uma atitude hoje e podemos ter uma atitude diferente amanhã, ou permanecer naquela condição. A minha paciência esgotou. A paciência do crente não esgota mais, irmão. Porque ele está com a paciência de Deus nele. Não é somente uma paciência natural. Ixi, eu queria ter um pouquinho de paz. Eu tenho um remédio para você que está precisando de um pouquinho de paz. Tira um tempo para ficar em comunhão com o Senhor, pelo menos dizendo, pois só tu és Deus, e não há outro Deus além de ti. Quando você repetir isso umas 50 vezes, você vai começar a entrar naquela condição, onde você vai levar a sua alma e a sua carne a entender que quem deve estar no comando é essa consciência de que Ele é de verdade na nossa vida. Não é somente a gente dizer 2 vezes e dizer, isso, trabalhou o dia todinho, ainda estou cansado, tem que levantar a mão ainda. A gente tem que sair dessa condição, querido. E dizer, eu fui comprado por completo. É para com toda a força, com todo entendimento, de todo o coração, é ficar lá. Isso vai ativar as coisas de Deus em nossa vida, irmão. Porque nós sabemos, querido, que tudo que o diabo quer é que a gente a cada dia vá se limitando para o Senhor. Querido, nós não podemos nos limitar para o Senhor não, irmão. Quando eu até citei, eu queria que você fosse lá, vamos lá. João, volta um pouquinho aí, João. Capítulo 8, versículo 31. João, capítulo 8, versículo 31. Você chegou lá? Pronto. Deixa eu chegar lá também. Pronto. Disse Jesus aos judeus que creram nele. Ele estava falando para quem cria, sim ou não? Amém. Mas vê o que ele diz aqui. Se fizeres o quê? Diga permanecer. Diga, não basta só crer. Diga, é necessário permanecer no que crê. Amém, queridos? Se permaneceres nos meus ensinos,
verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí o versículo, esse 32 a gente já sabe decorado, né? Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ninguém conhece, essa palavra conhecereis no original não é somente tereis a informação. É aquele conhecimento íntimo de alguém que permanece com outro lá. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Eu não sei se você já ouviu uma pessoa dizer, depois que tu começasse andando com fulano, tu tá pegando os pantinhos dele. Quem entende o que eu estou falando aqui? Depois que tu começasse a andar com fulano, tá pegando os trejeitos, tá pegando a maneira de falar, pronto. Esse é o conhecimento que Deus quer que a gente tenha da palavra. É que depois que a gente começou a andar com a palavra, a gente começou a se comportar parecido com a palavra. A gente começou a falar parecido com a palavra. A gente começou a agir parecido com a palavra. Porque ele disse, se você permanecer crendo, você vai se tornar meu discípulo. E essa palavra aqui, discípulo, era um seguidor de perto daquele a quem ele aprendia. Não é somente, eu sou um discípulo de Jesus, tá bom. Onde é que tu fala parecido com ele? Qual é a atitude parecida dele que tu tem? Porque um discípulo, ele vai parecer com o seu mestre. Eu sou um discípulo de Jesus, tá bom. Quantas vezes tu viu Jesus reclamando da vida? Nenhum. E por que tu está aí ainda dizendo que é discípulo dele, só vive reclamando? Quantas vezes tu viu Jesus desconfiando de Deus? Rapaz, não sei se é a vontade de Deus fazer, vamos orar, né? Se for da vontade dele, está na mão dele. Quantas vezes a gente viu Jesus dizendo isso? Nenhuma, querido. Então, se a gente vai se tornando discípulo dele, a gente a cada dia vai andando parecido com Jesus. Pai, o Senhor sempre me ouve e porque eu sempre faço o que lhe agrada. Não é aquilo de que eu já orei, sabe? Agora está na mão de Deus, como que... Aí é com ele, já orei, olha. Se ele quiser fazer, ele faz. Também se ele não quiser, ele é Deus, né? É verdade, ele é Deus, mas ele quer fazer todo tempo. Eu vou te dizer uma coisa. Não sei se você se identifica com isso. Quando a gente vai orar a respeito de uma coisa, que a gente sabe que não é da vontade de Deus, a gente nem tem expectativa de Deus fazer. Quem entende o que eu estou falando? Quando a gente vai orar a respeito de algo, por exemplo, que a gente nem crendo está, somente porque a gente ouviu, a gente já sabe. Eu vou orar somente para apelar mesmo. Mas, agora quando a gente ora, meu irmão, baseado naquilo que está escrito, crendo naquilo que a gente está fazendo, pode vir 50 pessoas, 50 mil pessoas. Você está orando por quê? Estou orando porque eu creio que Deus vai fazer. E amanhã está feito. E depois de amanhã, estou só rendendo graças. E depois de amanhã, rapaz, eu estou começando a celebrar. O Divonete falou, né, aqui. Eu estou começando a sentir o cheiro da chuva. Aleluia. Está doido. Doido não, eu estou crendo. Porque eu não ando pelo que eu vejo. Essa consciência, irmão, ela precisa a cada dia ir aumentando em nós. E eu posso te dizer, permanece nisso, querido. Às vezes eu fico pensando e é uma realidade, irmão. A gente a cada dia tem procurado desenvolver um hábito de que antes de olhar qualquer notícia, antes de olhar qualquer recado, meu irmão, procura comer alguma coisa do céu, querido. Amém. Permanece nisso. Quem entende o que eu estou falando? Não é aquilo que a gente acorda e já diz, meu Deus, foi postado tanto nesse grupo a noite todinha, deixa eu ver aqui. Nem orou. Misericórdia. Pronto, perdeu o norte, irmão. Não importa o que postaram no grupo, não importa as notícias que colocaram lá, eu quero primeiro permanecer consciente de que eu estou conectado com o céu. As outras coisas, querido, eu posso te dizer uma coisa, elas vão começar a fluir naturalmente. E a gente precisa a cada dia permanecer nisso, irmão. Eu estava dizendo, eu disse lá e vou dizer aqui, e eu estou como que me preparando para isso. Já faz alguns dias que o Senhor tem tratado comigo,
para mim, um dia por semana não pegar no celular de jeito nenhum. Eu ainda estou vendo qual é o dia, mas vai ser um dia, querido. Acordou de manhã, desliga o aparelho, até já vieram me dar uma sugestão. Não, pega somente para gravar a live e depois bota lá de novo. Não tem boquinha. Mas isso é uma coisa minha. Não é uma coisa, não é uma doutrina. Quem está comigo aqui? Todo mundo da igreja vai ter que ir um dia por semana desligar o celular. Eu acho que tinha gente que ia dizer, me mata logo, vá tomar faca. Bota aqui desse lado aí. Porque na verdade isso não é uma coisa coletiva, é uma coisa pessoal. Quem entende o que eu estou falando? E se, olha, é incrível, irmão. Já teve 2 dias, em 2 tempos diferentes, que meu telefone deu um pane, que não ligava, não atendia, não recebia nada. Assim, acesinho do jeito que ele está aqui. Nem pegava o toque, nem o dedo, nem nada. Pega nada. Poxa vida. Então ele está começando ele mesmo está começando a querer ficar um dia sem que eu toque nele. Porque a gente precisa a cada dia desejar se conectar com as coisas do Senhor, querido. Porque ele disse, se você permanecer naquilo que você crê, você vai se tornar um discípulo. Não é somente uma informação, irmão. Crente não vive de informações, vive de realidades vindas do céu para a vida dele, querido. Isso precisa se estabelecer em nós a cada dia. Porque diante de um sintoma, diante da escassez, diante de uma pressão, diante de uma afronta, nós precisamos saber o que fazer. E tem muitos que não sabem. Às vezes eu fico pensando, é interessante demais, querido. Às vezes eu vejo coisas tão simples que eu digo, meu Deus do céu. As pessoas se irritam fácil demais, querido. Olha, deixa para lá. Fica de pé, por favor. Tá bom. Aleluia. Nós vamos crescer, irmão. Querido, olha, eu creio mesmo que a gente vai chegar dia aqui que a gente vai somente adorar o Senhor, irmão. Eu sei que vão ter pessoas que nos visitam que vão dizer, misericórdia, esse lugar aqui não prega a palavra não, fica só o povo com a mão levantada e cantando, mas é só um dia, e outro dia, ninguém sabe. Mas a gente não vai ficar mecânico. Senta, pega a palavra, levanta, dá uma oferta, canta 2 hinos, vamos embora para casa. Não é assim. Amém, queridos? Pai, obrigado por mais essa noite abençoada. Meu Deus. Aleluia. Abre os nossos olhos, Pai. Mais e mais. Porque nós queremos a cada dia, Pai, estar se movendo com aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo teu operar essa noite aqui. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. A gente vai continuar adorando ao Senhor, ofertando, entregando aquilo que é dele. Aleluia. Os santos se trombam do inimigo. Eu estou do seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida. Eu sei, nada vai tirar minha alegria. Senhor, me fortaleça na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Senhor, me fortaleça na sua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Aleluia. Jesus. Assim que eu apago tudo aqui. Glória a Deus. Queridos, eu queria começar a avisar a partir de hoje.
Nós estamos, já está no papel, isso, mas no dia dia 7 e 8 de novembro, tá certo? Nós vamos ter um dia com os homens. Então a gente já tá vendo aí o local, vai ser numa chácara, porque a gente vai estar fazendo um mini torneio de futebol para os homens. As mulheres não vão, é só homem lá, tá certo? A conversa de mulher já teve. Então vai ser só os homens mesmo. A gente vai estar nos dias 7 e 8 lá. Só que a gente vai estar fazendo uma reunião sobre isso no domingo à noite, depois do culto. Então a gente vai estar se reunindo aqui, só os homens da igreja. Terminou o culto, terminou. As mulheres saem. A gente vai estar passando aqui toda a programação, como vai acontecer, o que a gente vai estar fazendo naquele dia, como é que vai ser, quanto vai ser o valor do investimento que a gente vai estar fazendo lá, como é que pode ir, quantas pessoas vão, transporte ou não transporte, cada um vai no seu transporte. Então, domingo à noite, depois do culto, a gente vai estar fazendo, e a gente já colocou o nome, né, Dia com os Homens. A gente vai convidar pessoas que não estão em Cristo. Não é uma coisa para a igreja, é para os irmãos da igreja convidarem pessoas. A gente estava vendo se dá para fazer nós vamos fazer um torneio de futebol só com os homens. Então vai ser um dia bem atípico para os homens mesmo, tá bom? E eu sei que vai ser um dia abençoado. O dia já está definido, é dia 7 e 8 de novembro. Não vai ser em dezembro, porque já o pique já está de feiras, essas coisas já vai estar mais corrido, mas vai ser dia 7 e 8 de novembro, tá bom assim? Então pega isso aí, começa a avisar os homens. Eu estou avisando aqui hoje, porque eu sei que vai ficar gravado e outros homens vão estar ouvindo da igreja, e também que não seja da igreja, mas no domingo a gente vai estar passando todas as informações sobre isso aqui, tá bom? Aleluia. Pai, eu te dou graças por essas ofertas, te damos graça pela tua palavra a cada dia, nos fortalecendo, nos guiando, nos sustentando, nos mantendo sarado ou nos curando. Muito obrigado, Senhor, por mais uma volta para casa tranquila. Obrigado por mais uma noite de sono abençoada. Obrigado pela direção, Pai, que virá a cada dia para que nós possamos dar os passos que o Senhor deseja, Pai, e permanecer neles até que aquilo que está escrito se cumpra em nós e através de nós. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Vai na paz. Não esquece, amanhã é o nosso culto de oração mesmo. Então vem pronto para isso, querido. Vem pronto para se mover com o Espírito. Aleluia.